Senhor meu Deus, meu Pai, mais uma vez entramos na Tua presença. Me usa nessa manhã para alcançar o coração de cada irmão aqui presente e alcançar também o meu. Que as Tuas palavras elas venham nos exortar e nos edificar na Tua presença. Toma cada um de nós em Tuas mãos, é isso que te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da gente começar a ler aí, a mensagem eu vou começar fazendo introdução falando com a igreja, por isso eu preciso ali voltar para ficar perto de vocês. Quando Deus quis fazer um povo separado, uma grande nação, Ele escolheu quem? Quem foi que Ele escolheu? Não, Abraão, o ancião que está afiado. Quando Deus quis fazer uma grande nação, viu que era hora de separar o povo dele, Ele chamou Abraão, que antes era Abrão o nome dele. E qual foi a primeira coisa que Deus falou para Abraão? Sai da tua parentela. A gente tem que olhar os detalhes das intenções de Deus quando está falando com o ser humano. Ele chegou e disse: ó, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeira coisa que ele queria fazer era tirar a Abraão do ambiente que ele vivia. E outra coisa, ele não fez várias promessas a Abraão. Ele disse: ó, você vai sair e eu vou te dizer a terra que você vai possuir. Por que eu estou começando com esse sermão aqui? Porque nós que somos da Igreja Adventista do Marco Moura, nós temos que lutar para ter uma identidade missionária verdadeira. Porque às vezes a gente vem para o culto, aí o pastor fala, o pregador fala: nós somos uma igreja missionária. Você diz amém, mas não evangeliza. Nós somos uma igreja missionária, amém, mas você não é dupla missionária. Nós somos uma igreja missionária, tal, você não faz um serviço de canto, não ajuda a limpar a igreja alguma vez, não participa de nenhum evangelismo, nenhuma programação da igreja. Mas você diz: nós somos uma igreja missionária. Vou voltar ainda, não cheguei lá no versículo ainda não, tá? Vamos lá, preste atenção no que eu estou falando. Então, Deus queria usar Abraão grandemente, ele foi o pai de uma grande nação, mas a primeira coisa que Deus teve que fazer foi tirar ele da terra da sua parentela e botar num lugar separado. Agora eu faço uma pergunta à igreja. Vai ser poucas pessoas que vão dizer sim. Quem aqui já nasceu bebezinho dentro de um berço adventista? Adventista. 1, 2, 3, 4. Está vendo quantas pessoas? Só 4. 5, tem ali o filho da tradutora do Eduardo. Felipe, né? Mas você vê, a igreja aqui ela deve estar agora 40 pessoas, 45. Deve ter 6 pessoas que falaram que nasceram num berço adventista. Isso quer dizer que a maioria de nós, tanto a liderança como você lindo, o recém-batizado como o Mark, nós viemos de um lugar diferente. Abraão foi tirado da terra porque Deus sabia que ia impactar o que Deus queria com Abraão quando ele falasse. E Abraão, convivendo com aquelas pessoas, ia impactar, que poderia talvez interferir na fé de quem? De Abraão. Então diz: eu tenho que tirar esse homem da onde? Da lã. Hoje em dia Deus não pode me tirar quando eu desço nas árvores da onde eu moro. Pode? Não. Agora hoje em dia está pessoas seculares com cristãos, está tudo misturado. Aí nasce um monte de etnia religiosa, um mais marrom, mais para preto, mais para azul. A gente não sabe o que é aquilo. O que é que acontece? Isso muitas das vezes dificulta a nossa convenção dentro da igreja. Nós descemos nas águas, aceitamos a Cristo, e aí começa você vir na igreja, lutar pela sua salvação e aprender realmente o que é ser uma igreja missionária. Mas o que é que às vezes atrapalha um irmão dentro da igreja despontar como missionário? É o seu convívio com as pessoas que estão ao seu redor. É a primeira coisa que atrapalha. Ele vai aprender uma coisa na igreja,
Mas quando ele chegar em casa, o convívio e o costume com as coisas que ele fazia, ele vai fazer diferente. Ele só consegue mudar, ou a irmã só consegue mudar, se realmente ela quiser. Porque mesmo que o ancião chegar e diga, não faça assim, a pessoa só muda se realmente você quiser. Você, não é a igreja, não é a placa, não é o certificado, não é o irmão, não sou eu. Você só muda e vira uma igreja missionária se você quiser. O segundo problema que nós temos dentro da igreja, isso estou falando na linguagem espiritual, tá, pessoal? Você tem que entender que eu quero levar vocês a ser uma igreja missionária, espiritualmente falando. O segundo problema que nós temos na igreja e temos que lutar, e eu sou um dos que mais luta por isso, é não trazer da onde a gente veio os costumes. Se eu perguntar aqui quem era católico, eu acho que 80% vai dizer que passou pela água do padre na testa. Quem aqui se batizou na igreja católica? Está vendo aí? Mas por que você se batizou? Você se batizou porque existe uma tradição que quando a criança nasce tem que passar por aquele batismo. Só que quando você vem para a igreja adventista, aquele batismo e aquelas culturas têm alguma valia de acordo com a palavra daquela igreja? Não. Mas às vezes a gente pega irmãos dentro da igreja, não é na maldade, não sei se vocês conseguiram entender, mas eles trazem aqueles costumes. Por isso que Abraão teve que ser trazido para fora da parentela dele, para que a gente não viesse com um ranço, viesse herdar as coisas que Deus não se agrada. Então nós temos hoje, quando é que faz evangelismo, quando alguém recebe o estudo, ele recebe a palavra, mas ele se libertar das tradições religiosas demora um tempo, e esse tempo depende da pessoa. Outras pessoas vão dizer, irmão, mas quando eu vim eu já não era católico, eu era evangélico. Você era de outra denominação, tinha valores diferentes, você era de outras tribos. Então esses três fatores ele impactam quando você vem para a igreja adventista, quando a gente diz assim, ó, nós somos uma igreja missionária, mas se você não conseguir se libertar dos costumes que estão ao seu redor, se você não consegue se libertar das coisas da sua parentela, não consegue se libertar das suas religiões passadas, você vai estar dentro de uma igreja remanescente que prega o evangelho, a missão, mas você ainda vai estar falando, vestindo e vivendo e respirando como você era no passado. Então você vê que Deus teve cuidado de tirar Abraão, porque o que ele queria fazer com Abraão era uma coisa muito grande e muito importante. O que Deus quer fazer comigo hoje, porque Abraão já morreu, o que Deus quer fazer com você hoje, minha irmã e meu irmão, é a mesma coisa. Só que ele não pode hoje tirar a gente da cidade, do bairro. E então a gente é que tem que tirar as coisas que atrapalham a gente ser uma igreja missionária. Não adianta ter levantado uma igreja remanescente em 1844, se quando chega em 2024, a igreja ela se modifica totalmente e você não consegue mais reconhecer a igreja do Advento. Quem já participou aqui com o telefone sem fio, aquela brincadeira, você vê que bota umas pessoas, aí fala uma coisa aqui, chega igual do outro lado? Não. Toda vez chega diferente, porque você escuta e passa diferente, não é? Qual é a preocupação da igreja adventista hoje? É não perder a essência adventista. Porque o irmão Odeon, ele deu estudo para mim. Eu já estou dando estudo para outra pessoa. Mas se eu não procurar passar para aquela pessoa a mesma essência que ele tentou passar para mim, eu já vou passar outra coisa. E aquela pessoa vai se batizar e vai passar outra coisa. E aí quando você chegar aqui dentro, a igreja adventista já não vai ser mais a igreja adventista. Vai ser uma vitamina de valores todo distorcido. Então nós temos que ter essa preocupação, porque esse momento que nós vamos ler na Bíblia agora é justamente falando sobre Acã. Eu não quero focar no pecado de Acã na mensagem de hoje.
eu quero focar para você que Acã estava junto com o povo de Deus, mas os valores que ele trazia foi diferente dos demais. Nós não podemos estar aqui dentro da igreja louvando, escola sabatina, estudo, Bíblia, sermão, e nós ainda continuarmos apresentando valores diferentes. Qual foi o problema de Acã? Olha, quando eu dei o exemplo de Abraão, foi? O povo de Israel, eles estavam aonde? No Egito. Não estava no Egito? Deus levantou Moisés e disse que levaria o povo conforme ele prometeu a quem? A Abraão, para a terra prometida. Só que agora o povo de Deus ele estava comprometido. Por que ele estava comprometido? Porque aquele povo estava vivendo dentro do quê? Do Egito. Então, eles cresceram dentro do Egito. A descendência de Abraão agora estava crescendo dentro do Egito. Aquilo que Deus não queria que Abraão aprendesse, eles agora aprenderam no Egito. E quando o povo saiu, ele saiu com o quê? Culturas egípcias. Exemplo: quando a criança nasce, a menina, o que é que o pai faz logo? Compra logo um brinco e fura lá na maternidade. É ou não é verdade? Esse odor é uma cultura egípcia, que eles pintavam as praças, cortavam o cabelo e usavam odor. E aí, quando o povo sai, só dei um exemplo, tem outros exemplos: Baal, imagem, guardar o Deus do domingo, tudo isso já saiu no DNA dos hebreus, que eram nós, nossos descendentes, mas porque eles estavam convivendo com quem? Com os egípcios. E aí eu pergunto para você agora: o que tem impactado na sua vida, irmão? Você tem sido um adventista mais impactado da onde você vem e com quem você mora, ou você tem se deixado ser impactado pela palavra de Deus falada dentro da igreja? Quando Jesus voltar, ele não vai levar todos da igreja, ele vai levar aqueles que obedecem a sua palavra. Tem eu e Lude dentro de casa. Se Lude obedece a Deus e eu não obedeço, mesmo eu tendo título na igreja, eu fico e Lude vai. Porque salvo não é se você é um líder, se você tem tempo de igreja. Salvo é aquele que vive segundo a palavra de Deus. Então eu tenho que me esvaziar do que eu aprendi e no lugar colocar o quê? As coisas de Deus. Então Acã, ele era do povo de Deus? Era, e ele estava lá com Moisés e Josué estava. Mas teve um determinado momento que ele preferiu fazer a vontade dele. Nós não podemos estar aqui na igreja, vira e mexe, querendo fazer a nossa vontade, sendo contrária à palavra de quem? De Deus. E aprendeu no passado, né? Exato. Porque me permitiu pode falar. Vou ler um texto aqui que está no livro de Isaías 43, verso 18. Pode ser, vamos para lá. Que diz assim, ó: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Está vendo aí? Amém. Então o que aconteceu? Vou chegar agora em Acã. Pega a sua Bíblia que eu vou chegar em Acã. O povo de Israel tinha acabado de derrubar as muralhas de Jericó e vencido. E lá tinha muito o quê? Despojo é riqueza, joias. E Deus falou que ninguém pegasse das coisas condenadas. Ele tinha condenado. Eles tinham acabado de vencer a cidade de Jericó, que a Bíblia fala que as muralhas eram enormes, dava para passar um carro no dia de hoje na muralha. Eles tinham acabado de salvar Raabe, e eles estavam em direção agora a outro povo. E aí foram consultar os guerreiros e dizer assim: vamos subir para vencer a cidade de Ai ou não? Josué disse: vamos mandar uns espias, a gente olha e vê o que precisa. E aí eles foram, aí voltaram a dizer: não, manda poucos homens, 3.000 homens, porque lá é pouca gente. E assim como Deus foi com a gente, vai nos dar a vitória lá na cidade de Ai. Eu pergunto a você: você acha que o povo de Israel venceu? Venceu não.
E aí, quando eles voltaram, os poucos que voltaram e foram falar para Josué, como era a tradição, Josué rasgou as suas vestes, se cobriu de cinza, pano de saco e prostrou, falando com Deus, o que é que Deus tinha feito aquilo ali. Vamos entrar na Bíblia? Eu só adiantei um pouco aqui para o Zé, vamos terminar de 2 da tarde. Diz assim, ó, versículo 1: prevaricaram os filhos de quem? De Israel. Vamos traduzir para hoje? Prevaricaram os filhos do Marco Moura. Vamos trazer para o dia de hoje? Então não eram as pessoas de fora que estavam prevaricando, eram os próprios filhos do povo de quem? De Deus. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas o quê? Condenadas. Porque Acã, filho de Carmim, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Agora olhe para mim. Será que Acã naquela época ele não era doutrinado, ele não via Josué, ele não ouvia falar de Moisés, ele não sabia das coisas e quem era Deus? Sabia. Ele convivia com as pessoas de fora ou com o povo de Deus? Com o povo de Deus. Mas ele desobedeceu. A gente não pode estar aqui igual tem uma moda hoje em dia, né? O pastor estava falando numa reunião que estava só com os líderes do pequeno grupo, que a gente tem que ter um cuidado para a gente não perder a essência. Vou dar um exemplo para você. Tem os católicos, o católico e tem os simpatizantes. Não sei se você já percebeu. Tem aquela pessoa que só molhou a testa e nunca foi na igreja católica. Aí você pergunta, de que religião você é? Eu sou católico, apostólico, romano. É ou não é? Mas nunca foi numa missa, não sabe nem como é o passo a passo. Quando é na hora do texto, não sabe nem o que é o texto direito. É ou não é verdade? Mas ele diz que é o quê? Católico. Hoje em dia, dentro da igreja adventista, por a gente se expor tanto em missões missionárias e eventos sociais, tem artistas e pessoas famosas que quando você vai perguntar que religião você é, ela diz: eu sou adventista. Ela não é batizada, ela não, às vezes não guarda o sábado, ou às vezes ela guarda o sábado, mas não guarda os outros 9, mas ela diz que é o quê? Adventista. E aí nós temos que ter um cuidado, porque aí já virou religiosidade. A pessoa simpatizou com aquele povo e disse: não, eu sou igual aquele povo. É igual tem gente que diz: se você é ateu, não, eu sou ateu. Ela não sabe nem o que é ateu, mas não, eu sou ateu. Então você não pode estar na igreja, uma igreja missionária, você dizendo: eu sou da igreja missionária, eu sou da igreja da vivendo, sem você ter a essência, sem você ser um verdadeiro missionário. Você tem que lutar para ter essa essência. E aí a gente vai ver aqui agora na Bíblia. Aqui foi Deus narrando o começo que prevaricou. Prevaricou pode significar outras palavras, tá, pessoal? Ser desleal, desonesto, enganador. E aí diz assim, ó, eu já falei da parte que eles foram derrotados. Eu vou para a parte do versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Josué estava lá prostrado, nascido no pano de saco, e disse assim: por que estás prostrado sobre o rosto? Israel fez o quê? Pecou e violar a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, até debaixo das suas bagagens o puseram. Nós não podemos ser cristãos de fachada. Eu não estou aqui focando no pecado de Acã. Eu estou focando que Acã, automaticamente, quando pecou, ele escondeu debaixo da sua tenda. Eu não posso ser o irmão Alberto aqui santo e em casa ser outra pessoa. Eu não posso ser um santo aqui e lá na minha escola ser outro jovem. Eu não posso ser uma pessoa que quietinha, caridosa, gosto de ajudar, e no trabalho, na minha vida com os amigos, ser uma pessoa totalmente diferente. Tem coisas que o ancião da sua igreja ele não vai perceber de você.
Tem coisas que o seu líder do ministério que você participa, ela não vai conseguir detectar. Mas só você pode se libertar do que às vezes você esconde, às vezes, da igreja. E a minha preocupação é que você esconda, a minha preocupação é que nós devemos estar salvos. Sabe por quê? A igreja ela gasta com energia, com água, tem pastor, os anciãos aqui, a gente fica de cabelo branco, sempre tem uma coisa nova. Mas para quê? Para salvar. E se a igreja não consegue alcançar você porque você tem um problema e você não procura se ajudar, o nosso trabalho para você é vão. Não adianta. Não adianta eu ter trocentos ministérios, correr durante o ano todo com os trocentos ministérios, se você está aqui, precisa de ajuda e você não quer ajuda. Acã estava lá, ele sabia que não era para pegar, e ele pegou. Mas ele foi em Josué e disse: olha, fiz uma besteira, peguei. Não, ele guardou. O sentimento que o mal despertou em Acã, a Bíblia fala que foi comparado ao que a serpente despertou em Eva. Vamos ler ali o versículo? Vê só como vai ser interessante. Deus falou o seguinte: olha, vocês vão se consagrar agora, se santificar, e amanhã, eu estou adiantando aqui para chegar no versículo, tá? Olha para mim. E amanhã eu vou dizer qual foi a tribo que desobedeceu, qual foi a família, qual foi a tenda e qual foi a pessoa. Deus disse para Josué. E aí eles fizeram o quê? Se santificaram para Deus em oração. E quando foi de manhã, Deus apontou que era a tribo de Judá, a família de Zebedim, que era a família de Acã e era a tenda de Acã. No versículo 20 diz assim: respondeu Acã a Josué e disse, presta atenção, ó, Deus já tinha falado onde era, então Josué já foi o quê? Específico, foi direto lá no irmão Acã, foi lá visitar o ancião Josué, foi visitar o irmão Acã, foi direto. E aí a conversa foi essa. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Olha só como ele vai ler agora. Não parece Eva? Porquanto vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos. O que é que ele falou aí? Depois disso aí? Qual foi a palavra? Cobicei. Ela fez o que com o fruto lá no paraíso? Cobicei. Vocês estão dando para você entender o que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo falar do pecado. Eu quero falar que muitas das vezes nós estamos junto do povo de Deus, mas os nossos valores são diferentes. E isso não vai permitir que você seja salvo. Acã e sua família estava dentro do povo de Israel, mas eles perderam a salvação porque eles estavam ali junto com o povo de Deus, mas alguma coisa dele, alguma coisa dentro dele estava cobiçando algo fora. Eu não posso estar aqui casado e cobiçando a mulher do próximo. Eu não posso estar aqui dentro da igreja e nas épocas de festa eu cultuar os mesmos valores das pessoas lá fora. Ou eu sou um povo de Israel, ou eu sou um povo dessa época secular. Eu não sei se você está na situação de Acã. Talvez é uma briga espiritual que você tem com você mesmo, não é nenhum problema que eu estou apontando, é a guerra que você diz: irmão, eu já tentei de toda forma me livrar disso, de fazer aquilo, e eu não tenho força. Peça ajuda da direção da igreja para orar por você, para me orientar. Tem ministério para isso, que mais tem ministério. Se levar uma topada, tem um ministério para você resolver esse problema. E se você não consegue vencer, peça ajuda. A gente não está aqui para apontar o seu erro, a gente está aqui para lhe ajudar. Porque a gente não quer ver você separado da congregação, quer ver você dentro. Ele falou: eu vi a capa babilônica e 200 ciclos de prata. E aí eu pergunto, irmão, quantos de nós não temos visto uma capa babilônica na nossa vida?
capa babilônica aqui que ele começou, pode ser esse problema que você está passando aí. E quando você alimentar esse problema, ele não vai lhe ajudar na sua vida espiritual. Você vai querer ser uma igreja missionária em 2025 com a gente, mas você não vai conseguir, porque tem algo que lhe prende. Nós estamos chegando no final do ano, está na hora de você deixar o que não presta para trás. Acã, ele não teve a oportunidade, ele morreu, a família dele toda morreu. Você não pode morrer. O trabalho que a igreja teve para lhe resgatar no inferno foi grande. E o sangue que Deus derramou na cruz por você e por mim foi maior. Você leu hoje na escola sabatina que ele falou: está consumado. Eu falei para a minha sala, eu traduzi essa palavra, eu falei para a minha sala, Jesus falou assim: eu fiz a minha parte. Eu também falei isso. Quem vir depois, está vendo aí? Quem vir depois tem que fazer a sua. Qual é a ação que você tem que fazer? Se você tem algo, não estou apontando para ninguém, estou falando algo espiritual. Se você tem algo que representa a capa babilônica e você diz: não, isso está errado. Eu não sei se é uma quebra de mandamento. Eu não sei se é uma quebra de valores cristãos. Eu não sei se é um problema espiritual, sentimental. Mas eu vou dizer para você: se você tem algo assim, você tem que largar isso. Porque se você não conseguir largar, você vai perder a sua salvação. Irmão, Jesus disse, né? Eu concluí aquilo que eu vim fazer. Agora cabe a você fazer a sua parte. exatamente. Aqui no final diz assim, no versículo 25, concluindo aqui o sermão: e todo Israel apedrejou, e depois de apedrejar, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Arcom, até os dias de hoje. Arcom significa vergonha. Não brinque de religião, porque você pode se decepcionar. A igreja adventista, ela não está preocupada se você é dizimista ou não é, mas você tem que ser dizimista. Sabe por que você tem que ser dizimista? Precisa. Porque está na palavra de Deus. A igreja não fica fiscalizando você se você guarda o sábado ou não, mas você tem que guardar o sábado, porque está escrito aonde? Na minha Bíblia ou na sua? Na nossa. Vocês não fica dando para entender o que eu estou tentando falar para você. A igreja não fiscaliza se o irmão está adulterando, mas o irmão não pode adulterar. Porque, só um, porque o irmão Alberto falou que ele não podia adulterar. É assim? Não. Porque está na palavra de Deus. Digamos. Olha, é bom que eu esteja tratando sobre isso, porque assim, eu tinha uma consulta marcada há 15 dias atrás com um especialista, e a consulta do especialista, ele não é tão barato. E no dia de eu fazer tratamento de gato, aproximadamente 2 anos, eu fui procurar para continuar essa consulta. E quando eu cheguei lá, o estudante falou para mim que o médico tinha entrado em recesso. E eu procurei socorrer outro canto para me fazer essa consulta. E eu encontrei justamente para hoje, dia de sábado, às 10 horas da manhã. E eu disse não, a pessoa lá. Não, mas esse especialista é conhecido meu. Aí você está precisando da consulta, eu estou precisando. E é alto o valor da consulta desse médico. Eu disse, eu estou precisando. Ela disse, vamos fazer no sábado, 10 horas da manhã. Eu disse, não, no sábado não dá, não posso. Aí ela disse, não posso fazer nada. Eu disse, eu estou real. Isso foi na quinta-feira de manhã, quando foi de noite, o médico, para mim, eu disse, o médico está em excesso. Então, quando foi de noite, quinta-feira, 10h30 da manhã, o telefone tocou. Eu me levantei e atendi. O excelente disse, José Araújo, o médico que parecia estar de recesso, esse viu a notícia agora de 9h18 da noite, está aqui no celular, e ele vai estar amanhã, eu esteja aqui de 8 horas da manhã. Amém. O que eu fiz? Aí agora o problema maior, como era que ele ligar para mim, você não tinha o meu telefone? O que foi que ele fez? Ele foi lá no centro de reabilitação, abriu o hospital lá, pegou o meu número e ligou para mim 10h30 da noite. E eu fiz a consulta lá, de 10 horas, o horário que eu ia fazer hoje, eu fui ontem, de 10 horas da manhã, estava frente da sala do médico. Mas por quê? Porque eu não decidi fazer a minha vontade. Eu poderia ter aceitado o convite de fazer a consulta hoje, mas eu não aceitei, eu recusei. E Deus não me desamparou, então ele proveu uma situação que eu fiz aqui. Amém.
Amém. Então, gente, te dando um sermão aqui, para você não perder o sentido da coisa, você tem que entender que o cristão, ele tem que ter princípios. Eu tenho que ter o quê? Princípio. O princípio do irmão Fábio, da irmã Helena, o meu, do irmão Araújo, ele não vai ser colocado aqui à prova dentro da igreja, porque hoje é sábado, está no ar-condicionado, você está sentado e a palavra é favorável a você. Os seus princípios vão ser colocados a um checkmate, a um desafio lá fora. Porque os princípios das pessoas lá fora são diferentes dos nossos. A igreja no sábado, já estou finalizando, e não vou enfatizar o sábado não, só para dar um exemplo. A igreja no sábado, é o culto principal da igreja, é o sábado. Porque nós revisamos o que nós lemos durante a semana com os professores e buscamos um sermão para edificar a igreja. Então o nosso culto é que o principal? Sábado. Então o sábado na igreja, pelo menos do Marco Moura, é para estar faltando cadeira para você sentar. E não sobrando cadeira. Porque no cadastro da igreja tem 107 membros. Acho que é mais ou menos por aí, vai na conta. Eu sei que esse ano foram 22 batismos, para uma glória do Senhor. Então, se eu, tudo bem que algumas pessoas já do interior, outras pessoas já não estão mais aqui, porque vai atualizando. Mas vamos supor que lá no cadastro tenha 70 pessoas que realmente vêm para a igreja. Eu não tenho 70 cadeiras aqui no salão. Você sabia que eu não tenho 70? Mas eu também não tenho todas as cadeiras ocupadas. E esse desejo que os seus valores, principalmente no sábado, você venha guardar, não pode ser o ancião dizer, ó, você tem que vir no sábado para a igreja. É seu. Porque o que eu li lá, você também deu lá. Deus pediu para você guardar o quê? O sábado. Ou ele só falou na minha Bíblia? Na sua. Então no sábado, quando nós viemos para o culto e a gente subir para começar a louvar e você passar pelaquela porta ali, você não vai estar vindo porque o irmão Everaldo, o pastor A e B, o irmão deu estudo falando, você tem que vir no sábado. Você está vindo porque na palavra de Deus fala que o próprio Jesus subia de manhã cedo no sábado para onde? Para a sinagoga, que era aí. E aí a gente aprendeu a semana que nós temos que ser imitadores de quem? Se Cristo não tinha pecado, ia para o sábado na igreja, enfrentar aquele sacerdote, tudo enganador, com toda a paciência que Jesus tinha. Imagine eu e você, como pecador perdido, aprendendo todo dia. Então, você tem que ver esse ano de 2025, acho que de sábado é o último culto, realmente, quais têm sido os seus valores. Irmão, eu fiz uma análise e eu percebi que tem algumas coisas que não se encaixam. A Bíblia fala que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Ele não vai procurar, os olhos do Senhor não vai procurar as igrejas adventistas. Os olhos do Senhor não vai procurar só os homens, só as mulheres, só as crianças. Ele, quando ele vir, ele procura os fiéis. É fácil ser fiel? Não. E aonde é que você vai encontrar força para vencer o mal e ser fiel? Na igreja. E qual o ponto principal? Sábado. Mas aí você fica em casa. Aí quando a serpente vir, igual veio para Eva, igual veio para Acã, e fazer você cobiçar, você vai estar no lugar certo. E aí você vai cair certo. Aí você vai meter o pau em Eva e agora vai meter o pau em Acã. E aí agora o irmão está metendo o pau em você. Vocês estão dando para entender? Gente, a Bíblia está ali para a gente ter uma referência. A Bíblia está dizendo assim, ó, fulano cai naquele buraco, não cai, tem gente pulando de cabeça assim. Quando não conhece a verdade, até a gente vai lá, a gente vê como o irmão está perdido lá, e aí está tentando saber que ele está perdido. Mas você dentro da igreja não pode estar perdido. Amém? Nós temos que ser uma igreja missionária, não da boca para fora, mas no sábado à tarde, nossas canelinhas, sair para visitar as pessoas. Amém? Vou convidar a irmã Maria José. Para cantar um louvor, porque eu canto rir pra caramba, ela vai nos ajudar. E esse não tem a ver com o sermão de hoje, para depois a gente ir para casa. Amém? Fique de pé, por gentileza.
Pode abrir aqui a tela na frente, tá? Mas que os irmãos possam cantar com a gente também, amém? O nosso desejo é legal. Somos amigos, Senhor, Que me conhece, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma. transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor,
a última oração. Dê a mão a essa pessoa que está ao seu lado. Dê a mão a Maria, a Chico, a Severina do lado. Olhe para ela e diga: sábado que vem você tem que estar onde? Aí você responde para ele: na igreja. Aí você chega cedo, viu? Amém? Uma mão dada a essa pessoa, vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda, porque somos pobres, miseráveis, pecadores, mas estamos aqui para aprender com o Senhor, ser a sua imagem e semelhança. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos desvios de caráter e tudo que desagrada ao Senhor. Que o mundo lá fora não possa fazer com que nós irmos cobiçá-lo e desagradar ao Senhor. Se tem algum irmão enfrentando uma luta contra si mesmo, contra o mal, o pecado, o sentimento, que o Senhor venha ser com ele, meu Pai. Não deixe que nós venhamos lutar tanto e perder irmãos no meio do caminho. Muitos de Israel ficaram no deserto. Não deixa, meu Deus, essa irmã no deserto. Não deixa esse irmão no deserto, meu Pai. Não teve uma segunda opção para cá. Mas através da tua cruz, a morte de cruz do Senhor, há uma opção para nós. Amém. Então, que o Senhor venha nos guardar, nos fortalecer. Que esse irmão vá para casa, essa irmã, com a certeza que eles fazem parte de uma igreja missionária remanescente do povo de Deus. Amém. E que nós não podemos aceitar continuar carregando coisas do passado, de outra religião, pensamentos seculares, tradições. Meu Deus, toma a cada um de nós em tuas mãos, leva para a nossa casa, que nós vamos ter um almoço com a nossa família abençoada, que à tarde as duplas missionárias, os ministérios que vão se envolver em reuniões e ensaios, que o Senhor venha ser com cada um deles. Nos guarda e nos abençoa, pois é isso que te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém.